Imagine a cena. Um salão suntuoso na Avenida Paulista em São Paulo. O empresário que todos admiravam por seu sucesso inabalável revela a sua verdadeira face. Cego pela arrogância e envenenado pelas palavras de sua amante, ele levanta um cajado e o descarrega sem piedade contra sua esposa grávida. Os gritos de dor rompem o silêncio, enquanto ele se convence de que tem tudo sob controle. Mas ele não sabe que cada golpe fica gravado na memória de alguém que jamais o perdoará. Seu cunhado, irmão da vítima, já reúne provas implacáveis. E em um instante, tudo o que o magnata construiu durante anos desmorona como um castelo de areia na frente das ondas. As campainhas da Catedral da Sé repicavam, enquanto o Largo da Misericórdia se enchia de luzes e sons de violão. Em meio à alegria do festival, a calma aparente de uma família escondia fissuras invisíveis. Isabel Carvalho caminhava com passo calmo ao lado de Diogo Vasconcelos, a mão apoiada sobre a barriga, cumprimentando vizinhos. Ela recebia bons desejos e agradecia cada palavra, mas procurava no rosto de seu marido um afeto simples que não encontrava. Diogo respondia aos cumprimentos com educação e olhava o relógio com frequência, como se sua mente estivesse em outro lugar. A cidade celebrava. Isabel queria celebrar também, embora um leve pressentimento pesasse sobre o seu ânimo. Ela pensou que uma conversa tranquila seria suficiente para afastar a inquietação. Ele parecia querer cumprir com a presença e ir embora o mais rápido possível. Eles decidiram se sentar na varanda do famoso Café Ponto Chique para tomar algo e descansar. Isabel pediu um café com leite e água. Diogo pediu vinho. O garçom anotou o pedido com um breve sorriso e se afastou. Isabel aproveitou o momento para falar da próxima consulta médica. Ela disse que o bebê se mexia com mais força à noite e que isso a alegrava. Em seguida, ela propôs um passeio pelas ruas laterais para evitar a área mais movimentada. Diogo respondeu que no dia seguinte teria uma reunião importante e que preferia se deitar cedo. Ela assentiu e não insistiu. Ela se concentrou em manter a calma. Bebeu um gole de café e respirou lentamente. Acariciou a barriga com naturalidade, como quem protege algo que ama. A uma certa distância, apareceu Camila Dutra, segura, elegante, com um sorriso aberto que ia distribuindo cumprimentos. Ela avançou entre as mesas, se inclinou aqui e ali para beijar conhecidos, e ao levantar o olhar, encontrou Diogo. O cumprimento foi mínimo. Uma troca de olhares, um sorriso contido, um gesto de cabeça foi suficiente para que o ar ao redor da mesa mudasse. Isabel percebeu isso no mesmo instante. Ela não ouviu palavras, mas reconheceu o brilho rápido das cumplicidades recentes. Ela levantou a xícara, bebeu mais um gole e a apoiou com cuidado. Ela decidiu observar Diogo com serenidade. Ele voltou o olhar para o vinho, moveu a taça. Marcou um silêncio que para Isabel disse demais. Ela se disse que não era o momento de suposições. Pensou em terminar a bebida e propor voltar para casa sem prolongar a noite. Ela também pensou em escrever para Pedro mais tarde, para lhe dizer que estava cansada. Uma vizinha mais velha se aproximou para a parabenizar pela gravidez. Isabel falou com serenidade sobre o médico, sobre suas pequenas fadigas, sobre as primeiras compras. A vizinha pegou a sua mão e disse que a via linda, que a maternidade a iluminava. Aquele afeto a sustentou. Quando a vizinha se despediu, Isabel voltou o olhar para Diogo. Ele parecia mais inquieto. Ele olhava para o lugar onde Camila havia se perdido entre as pessoas. Isabel propôs pagar e caminhar um pouco. Diogo deixou o dinheiro na bandeja com pressa e se levantou. Eles caminharam juntos em direção ao centro do largo. Enquanto avançavam, Isabel tentou um tom leve. Ela propôs escolher nomes para o bebê. Ela sugeriu organizar um jantar simples com seus pais e os dele quando a feira terminasse.
Diogo disse que em setembro teria viagens e que não podia prometer datas. Ela assentiu para evitar uma discussão. Ela se lembrou do primeiro passeio dos dois por aquele mesmo largo. Quando tudo parecia mais fácil, agora ela notava um vazio que havia se instalado entre os dois e que as palavras já não preenchiam. Eles entraram em uma arcada menos movimentada. Isabel se viu refletida em um vidro e reconheceu o esforço para se manter ereta. Ao seu lado, Diogo caminhava com o queixo erguido, o olhar em outro lugar. Ela respirou fundo e decidiu tentar de novo com uma frase humilde. Ela disse que se sentia muito cansada ultimamente e que um final de tarde tranquilo, sem compromissos, apenas para estarem juntos, lhe faria bem. Diogo respondeu que eles veriam. Aquele veríamos a atingiu no coração com o peso das respostas que não chegam. De repente, Camila reapareceu perto de um grupo que comentava a música. Foi uma questão de segundos. Diogo se contraiu de forma nítida. O olhar de ambos se manteve por um segundo a mais do que a prudência permite. Isabel viu tudo e optou pela calma. Ela colocou a mão no antebraço de Diogo. Ela disse que preferia se sentar em um banco por um momento, e eles se afastaram do fluxo central. Ele aceitou com impaciência. Eles se sentaram. Isabel falou de Pedro. Ela disse que ele sempre perguntava por Diogo e que desejava que ambos se dessem melhor. Diogo respondeu que seu cunhado parecia correto, embora muito exigente. Isabel preferiu não discutir. O largo continuava vivo. Um círculo de estudantes aplaudia o ritmo de um violonista. Uma avó levantava sua neta para lhe mostrar as luzes. Isabel olhou aquela cena e deixou que a alegria a alcançasse por um momento. Ela voltou a pegar no braço de Diogo e propôs voltar para a área central para se despedir da noite. Eles caminharam devagar. Ela tentou acreditar que a distância que sentia era devido ao cansaço ou à rotina. Ela quis dar ao seu marido o benefício do tempo. Ela não pediu explicações. Ela guardou as perguntas. Ao cruzar novamente a varanda, Camila parou ao lado de alguns conhecidos. O sorriso rápido com que olhou para Diogo já não fingiu casualidade. Ele apenas inclinou a cabeça, como quem confirma um sinal. Isabel entendeu sem drama. Ela sabia que não era o momento para cenas ou censuras. Ela optou por preservar sua dignidade e sua calma. Ela se aproximou de Diogo e lhe disse que já era hora de irem embora. Ele assentiu sem olhar para ela. Eles chegaram à arcada principal. O relógio marcou a hora com um som limpo. Isabel sentiu um arrepio que não vinha da brisa. Era a certeza íntima de que na vida de seu marido existia algo que ele não compartilhava com ela. Ela não precisava de provas nem de explicações. Não naquela noite. Ela acariciou a barriga com um gesto protetor. Ela pensou no bebê. Ela prometeu a si mesma cuidar dele. Ela decidiu não desmoronar no meio do largo. Ela manteve a cabeça erguida. Deu um passo, depois outro, como quem refaz o seu centro a partir do essencial. Diogo caminhou ao seu lado sem encontrar uma frase que o aproximasse. Ele levantou o olhar para o relógio e voltou a guardá-lo. Isabel não disse mais nada. Ela não ia suplicar por atenção, nem competir com sorrisos alheios. Ela escolheu o silêncio. Naquele silêncio, cabia a sua dignidade ferida e uma força nova que ela ainda não sabia nomear. A música continuou. O aplauso voltou. A noite cresceu sem fazer perguntas. Enquanto as luzes do festival brilham, Isabel se pergunta em silêncio. Que segredo Diogo guarda? Uma conversa sussurrada pode ser mais cortante do que um grito. Isabel ainda se lembrava da frieza do olhar de seu marido na noite anterior, na Praça da Liberdade. No dia seguinte, ela aceitou acompanhá-lo para jantar em um restaurante de Belo Horizonte, porque pensou que, com calma,
recuperaria o tom de casal que tanto precisava para sua gravidez. Eles escolheram uma mesa afastada e pediram sem pressa. Isabel falou da próxima consulta com o médico, do pequeno cansaço das manhãs, de como os passeios curtos lhe faziam bem. Diogo ouviu com um gesto neutro, mexendo a cabeça apenas, sem uma palavra que abrisse uma ponte. Quando ela mencionou que o bebê já se fazia notar com chutes suaves, ele mudou de assunto com um comentário trivial sobre o trabalho. Isabel compreendeu que estava batendo em uma parede invisível. Ela decidiu manter a serenidade, prolongar a conversa apenas o suficiente, medir a sua respiração para não brigar. O restaurante fervia com conversas de casais e grupos de amigos que prolongavam a hora do jantar. Um garçom jovem deixou pão e azeite na mesa com cortesia e lhes desejou uma boa noite. Isabel lhe agradeceu com um sorriso sincero. Diogo, por outro lado, olhou para o celular antes de devolver um breve olhar para o garçom. A mulher tentou manter o jantar em um clima cordial. Ela perguntou sobre os planos para setembro. Insinuou que seria bonito organizar um jantar simples com os pais de ambos. Ela também propôs visitar seu irmão Pedro no Rio de Janeiro antes que o mês terminasse. Diogo respondeu com generalidades. Ele disse que o calendário estava apertado. Ele acrescentou que não sabia se poderia. Ela assentiu sem censuras. Ela se concentrou em comer devagar, em ouvir a cadência das vozes próximas, em organizar seus pensamentos. No meio do jantar, apareceu Camila Dutra, elegante, rodeada por duas amigas que riam com naturalidade. Elas pararam para conversar com o maître e depois avançaram para o fundo do salão. Camila reconheceu Diogo e Isabel. Seu sorriso se tornou mais aberto e ela se aproximou com passo firme. Ela os cumprimentou com uma familiaridade que buscava parecer casual. "Boa noite. Que surpresa ver vocês aqui", ela disse, como quem encontra conhecidos na mesma cidade onde todos se cruzam. Diogo se levantou com certa pressa e lhe devolveu o cumprimento com cortesia contida. Isabel a observou sem perder a calma. Ela respondeu ao cumprimento com uma amabilidade sóbria e não adicionou perguntas. Camila falou sobre a feira, de como Belo Horizonte estava animada, do trabalho que a ocupava na temporada. Diogo assentia a cada frase, atento aos seus olhos. Isabel marcou o ritmo interno de sua respiração, para não se deixar levar pelo mal-estar. Quando Camila se retirou para sua mesa, a tensão deixou um eco que não se dissipou. Diogo tentou retomar a conversa com um comentário superficial sobre o menu. Isabel disse que já havia decidido e voltou a mencionar o bebê. Ela contou que o médico recomendava descansar, evitar sustos e manter uma rotina estável. Diogo disse que entendia e pediu outra bebida. Ela sentiu que falavam línguas paralelas. Ela pegou um pequeno pedaço de pão, o molhou no azeite e bebeu água. Ela olhou ao seu redor para se lembrar de que não estava sozinha no mundo, que a vida da cidade continuava com sua música e sua essência, que o dia seguinte chegaria com sua luz habitual. Depois de alguns minutos, Camila retornou. Desta vez, ela veio com uma desculpa amável. Ela disse que uma amiga dela era admiradora do trabalho de Diogo e que ficaria feliz em cumprimentá-lo. Ela chamou a amiga, que sorriu e se apresentou com educação. Houve uma breve troca. Isabel se manteve presente, sem invadir a cena. Ela não queria cenas desconfortáveis ou maus modos. Camila, ao se despedir, deixou a mão por alguns segundos no antebraço de Diogo. Ele não afastou o braço. Isabel viu o gesto e decidiu não reagir. Ela respirou, sorriu com discrição. Ela disse que a comida estava no ponto e que tudo estava bem. Ela se agarrou a essa simplicidade para preservar sua noite. Depois que as jovens se afastaram, Isabel tentou uma última aproximação. Ela propôs que, ao saírem, dessem um passeio curto por uma rua tranquila,
talvez uma volta de 10 minutos antes de irem para casa. Diogo disse que estava cansado e que preferia ir embora assim que terminassem. Ela respondeu que sim, que não havia problema. Ela ficou em silêncio, e aquele silêncio não a esvaziou, mas a sustentou com uma dignidade serena. Ela compreendeu que não era o momento de discutir, que o ritmo de seu coração importava mais do que qualquer frase dura. Ela decidiu terminar o jantar com compostura. No entanto, Camila não se deu por vencida. Ela se aproximou de novo, desta vez sozinha, com um sorriso de desculpa. Ela disse que havia esquecido de perguntar sobre um assunto profissional que a interessava e que não roubaria mais de 1 minuto. Diogo a convidou para falar. Isabel se afastou um passo, o suficiente para respeitar a privacidade de uma conversa supostamente de trabalho. Ela observou os lábios de Camila enquanto formavam frases em voz baixa. Ela também observou a inclinação de Diogo, a proximidade calculada, a sintonia inquietante. O jantar continuava ao redor deles, mas para Isabel o mundo havia se reduzido a aquele pequeno triângulo de olhares. Quando Camila se inclinou um pouco mais, o burburinho da sala pareceu esconder a sua frase. Não foi preciso ouvi-la para entendê-la. Camila sussurrou no ouvido de Diogo: "Ela nunca vai te entender como eu." A sentença caiu com uma clareza brutal. Isabel não ouviu o ar, não percebeu a música de fundo, não registrou o tilintar dos pratos. Ela viu a forma das palavras na boca de Camila e soube que não havia interpretação benevolente possível. Foi um segundo preciso e frio. Diogo não se afastou. Ele permaneceu onde estava, como se a frase lhe desse razão a uma decisão tomada há muito tempo. Isabel sentiu que a dignidade era a sua única defesa. Ela não fez um gesto brusco, nem procurou o olhar de Camila. Ela não exigiu explicações em público. Ela acariciou a barriga com um movimento curto e se ergueu. Chamou o garçom com tranquilidade e pediu a conta. O jovem se aproximou rapidamente. Ela pegou a carteira, pagou a sua parte e adicionou uma gorjeta correta. Diogo deixou uma pequena moeda ao lado de sua parte com um gesto distraído. Isabel o observou sem dizer nada. O contraste era uma fotografia nítida de suas prioridades. Ela se levantou suavemente, olhou para Diogo e lhe disse que queria um pouco de ar. Ele respondeu que a alcançaria lá fora. Camila se afastou com uma desculpa educada e voltou para sua mesa com a satisfação tênue de um golpe limpo. Isabel avançou em direção à saída com passo firme. Ela não precisou olhar para trás. Ela sabia que toda tentativa de conversa havia se rompido no nível mais profundo. A noite de Belo Horizonte continuava, e ela, que sempre havia defendido a calma, escolheu também defender a si mesma. Na porta, ela respirou 2 vezes, lentamente. Ela pensou em seu filho. Ela pensou no que deveria proteger. Ela pensou em quem a ouviria sem julgá-la, com o coração voltado para o seu bem. A decisão se formou sozinha, madura, inevitável. Isabel se levantou da mesa, com lágrimas contidas, e decidiu que em breve teria que falar com alguém de confiança. A noite havia caído sobre Belo Horizonte, com um silêncio estranho, interrompido apenas pelo eco distante dos fogos de artifício da feira. Isabel estava de pé no salão, sem se atrever a se sentar. Seu corpo tremia de cansaço, mas sua mente não a permitia descansar. Ela sabia que Diogo voltaria, e sabia também que aquela noite seria diferente. Desde que viu Camila no restaurante, tudo havia adquirido um tom sinistro. Sua intuição lhe gritava que algo terrível estava prestes a acontecer. Ela acariciou a barriga com as 2 mãos e murmurou palavras de calma para seu filho. Ela prometeu protegê-lo, mesmo que tivesse que enfrentar um furacão. Diogo entrou depois da meia-noite com um bater de porta que ecoou por toda a casa. O golpe seco fez Isabel se estremecer,
Ele avançou com passos firmes, os olhos vermelhos, a mandíbula rígida. Isabel tentou sorrir, dizer boa noite, mas ele nem sequer respondeu. Ele jogou a jaqueta contra o sofá e a olhou com um brilho enlouquecido. Você acha que eu não sei? Ele cuspiu. Isabel franziu a testa, sem compreender. Diogo deu um passo em direção a ela e levantou o dedo acusador. Você e seu irmão Pedro, sempre juntos, sempre planejando pelas minhas costas. Você ri de mim na frente de todos. Você acha que eu sou um idiota? Isabel recuou um passo, com o coração acelerado. Ela negou com a cabeça e falou com suavidade. Ela disse que o amava, que a única coisa que importava para ela era o bem-estar do bebê. Mas ele não a ouvia. Sua fúria o consumia. A discussão se tornou uma torrente. Diogo a acusava de deslealdade, de enganos, de ser a culpada de tudo o que desmoronava em sua vida. Isabel tentava manter a calma, mas cada palavra sua era devolvida como um dardo. Você me destruiu! Diogo gritou, batendo na mesa com um punho tão forte que fez a madeira vibrar. Isabel tremia, segurando a barriga com desespero. Ela tentou se aproximar para detê-lo, mas ele a empurrou com brusquidão. Ela quase perdeu o equilíbrio, conseguindo se segurar na borda do sofá. Um arrepio percorreu seu corpo ao ver como seus olhos escuros brilhavam com raiva. Então, em um arrebato, Diogo pegou um cajado decorativo encostado no canto. Ele o ergueu no ar com uma fúria cega. Isabel levantou as mãos, suplicando para que ele pensasse em seu filho. Mas Diogo, dominado pela cólera, descarregou o cajado em seu braço. O golpe foi seco, brutal. Um grito dilacerante escapou da garganta de Isabel. Ela sentiu uma dor aguda que percorreu seu corpo e caiu de joelhos no chão. Ela se encolheu, protegendo a sua barriga com todo o seu ser, enquanto lágrimas ardentes escorriam por seu rosto. Diogo, pare, por favor, ela suplicou. Mas ele não parou. Ele deu mais um passo. Ele levantou o cajado de novo e o baixou com violência contra as costas do sofá, a poucos centímetros de sua cabeça. O estrondo foi aterrorizante. Isabel fechou os olhos, convencida de que o próximo golpe cairia sobre ela. Por um instante, o silêncio preencheu a sala. Diogo respirava com força, suado, o cajado ainda em sua mão. Isabel, com o braço dolorido e o coração disparado, levantou o olhar. Ela viu nos olhos de seu marido algo pior do que a raiva, a indiferença. Não havia compaixão, não havia arrependimento, apenas um vazio que a deixou gelada. Ele murmurou com voz baixa e cortante. Camila tinha razão. Você nunca vai me entender. Nunca será o suficiente. As palavras caíram como facas. Isabel sentiu que o mundo desabava sob seus pés. Ela compreendeu que não era apenas um erro daquela noite. Era uma traição que vinha se formando há muito tempo. O golpe físico havia doído, mas aquelas frases a atravessaram mais fundo. Com lágrimas, Isabel se levantou como pôde. Seu corpo tremia, mas seus olhos já não refletiam medo, mas sim uma determinação nascente. Você me perdeu, Diogo, ela disse com voz quebrada. Ele riu com desdém, deixando o cajado cair no chão. Ele se afastou para o escritório e fechou a porta com um estrondo. Isabel ficou sozinha, com o eco daquela risada cravado na alma. Por longos minutos, ela não pôde se mover. Ela acariciava a sua barriga repetidamente, certificando-se de que o bebê ainda estava lá, vivo, resistindo. Ela sentiu alívio ao notar um leve movimento. Então, a tristeza se transformou em coragem. Ela não podia permitir que seu filho crescesse em meio àquela escuridão. Ela tinha que agir. E logo. Ela se levantou lentamente e caminhou até o quarto.
Acendeu a luz e se olhou no espelho. Ela viu seu rosto encharcado de lágrimas, o cabelo bagunçado, o braço machucado. E, no entanto, por trás daquela imagem quebrada, ela descobriu outra. Uma mulher que se recusava a se render. Ela se lembrou das palavras de seu irmão Pedro, anos atrás, quando ele a havia consolado por um problema menor. Nunca se esqueça de quem você é. Nossa família sempre se levanta, não importa o que aconteça. Aquela memória lhe deu forças. Ela soube naquele instante que deveria procurá-lo. Pedro seria o único capaz de ouvi-la, de protegê-la, de lembrá-la de que ela não estava sozinha. Com mãos trêmulas, ela preparou uma pequena bolsa. Colocou documentos, algumas roupas e a manta azul que havia comprado para o bebê. Ela a escondeu debaixo da cama, como se guardar aquele segredo fosse o primeiro passo em direção à liberdade. Depois, ela retornou ao salão. O cajado ainda estava no chão, uma testemunha muda da violência. Ela o olhou com raiva contida e decidiu que nunca mais permitiria que aquele objeto a ameaçasse. Ela se inclinou, o pegou e o levou para a porta dos fundos da casa. Ela o deixou do lado de fora, sob a chuva leve que começava a cair. Ao fechá-la, ela sentiu que havia jogado fora um pedaço de medo. Isabel se sentou por um momento na escuridão, respirando profundamente. O eco da feira ainda estava na distância, como uma lembrança cruel de que o mundo celebrava enquanto sua vida se rompia. Mas ela, entre lágrimas, sorriu com amargura. Ela sabia que aquela noite não era um final. Era o início de uma luta. E ela já havia decidido o seu próximo passo. Falar com Pedro, contar tudo, expor as mentiras e a violência, e pedir ajuda. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu vergonha. Ela sentiu valor. Ela se deitou com dificuldade, o braço ainda dolorido. Ela fechou os olhos, mas não para dormir, e sim para gravar em sua mente uma promessa. Ela acariciou a sua barriga e sussurrou com voz firme. Nunca vou te deixar nas mãos da fúria dele. Amanhã vamos ver o seu tio Pedro. Já não estaremos sozinhos. O eco de sua própria voz lhe deu paz. A decisão estava tomada. Com o coração partido, mas aceso de coragem, Isabel compreendeu que a próxima batalha seria mais dura do que todas as anteriores. Diogo já havia cruzado um limite sem retorno, e ela, com seu filho no ventre, havia jurado não se calar jamais. O amanhecer em Belo Horizonte trouxe um ar frio que atravessou as janelas. Isabel havia passado a noite em claro, acariciando a sua barriga e revivendo uma e outra vez o que havia acontecido. Cada vez que ela se lembrava do golpe, do grito e da risada amarga de Diogo, um nó se formava em sua garganta. Não havia mais dúvidas. Ela tinha que falar com Pedro, seu irmão, antes que o medo se tornasse um hábito. Ela se vestiu com calma, preparou uma pequena bolsa com o essencial e saiu de casa sem acordar Diogo, que continuava trancado no escritório. Com cada passo em direção à rua, ela sentia que se afastava um pouco mais das correntes que a prendiam. A cidade acordava com seu ritmo cotidiano. O burburinho dos cafés que abriam cedo, o aroma do pão quente, as vozes dos transeuntes compunham um pano de fundo que contrastava com a tempestade no coração de Isabel. Ela caminhou até a estação de trem com determinação. Ela comprou uma passagem para o Rio de Janeiro, onde Pedro morava. A viagem foi longa, mas Isabel a passou em silêncio, olhando pela janela e acariciando a barriga. Em cada reflexo do vidro, ela via a si mesma mais firme, menos disposta a ceder. Ela pensava no que diria, em como contaria a verdade, sem esconder nada. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre para falar. Pedro a recebeu na porta de seu apartamento com uma mistura de surpresa e preocupação.
Fazia semanas que eles não se viam, e a expressão de Isabel falava por si só. Ele a abraçou com força, notando seu tremor. "O que aconteceu?" ele perguntou com voz grave. Isabel demorou alguns segundos para responder. Ela se sentou no sofá, respirou e começou a relatar tudo. Os olhares de Diogo com Camila, a distância na feira, as discussões e, finalmente, a agressão brutal da noite anterior. Sua voz se quebrou em vários momentos, mas ela não parou. Pedro ouviu em silêncio, os olhos fixos nela, com a testa franzida e os punhos cerrados. Quando Isabel terminou, um silêncio pesado cobriu a sala. Pedro respirou fundo e se levantou. Ele caminhou alguns passos, tentando conter a raiva. "Eu não posso acreditar que Diogo tenha feito isso com você", ele disse finalmente. "Esse homem não merece ser chamado de marido. E Camila, brincando com a sua dor, isso eu não vou permitir." Isabel olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Eu não quero vingança, Pedro. Eu só quero proteger meu filho e recuperar a paz. Eu não posso continuar assim." Pedro se ajoelhou na frente dela, pegou as suas mãos e falou com voz firme. "Você não está sozinha. Eu te prometo. A família está com você. Nós vamos encontrar uma saída." A promessa de Pedro devolveu a Isabel uma faísca de esperança. Por anos, ela havia temido carregar o peso em silêncio, mas agora ela sentia que o muro da solidão se quebrava. Pedro propôs que ela ficasse alguns dias no Rio de Janeiro, sob sua proteção. Isabel aceitou. Ela sabia que Diogo não suspeitaria de imediato, e aquela distância lhe daria tempo para pensar nos próximos passos. Eles passaram a tarde conversando. Pedro a lembrou de momentos da infância, da força de seus pais, do valor que eles sempre haviam demonstrado em tempos difíceis. Aquelas palavras foram um bálsamo para Isabel, que aos poucos recuperou a confiança em si mesma. Ao anoitecer, Pedro recebeu uma ligação de um colega que conhecia bem Diogo no meio empresarial. Ele lhe disse que os rumores sobre ele e Camila já corriam na cidade, que muitos haviam visto gestos íntimos demais entre eles. Isabel sentiu um arrepio. Não era apenas a sua percepção. A traição de Diogo era pública e todos a comentavam. Pedro, com o rosto endurecido, cerrou os dentes. "Isso não vai ficar assim, mas primeiro nós vamos te proteger. Amanhã vamos falar com um advogado de confiança. Nós precisamos deixar tudo claro, por você e pelo bebê." Isabel assentiu. Ela compreendia que o caminho apenas começava, mas ter um plano lhe devolvia o fôlego. Mais tarde, enquanto Pedro se ocupava de preparar o jantar, Isabel saiu para a varanda. Ela olhou para as luzes do Rio de Janeiro e deixou que o vento frio batesse em seu rosto. Ela pensou em Diogo e em como ele havia mudado. Ela se lembrou do homem que a apaixonou, que lhe prometia cuidado e ternura. Aquele homem já não existia. O que restava era um estranho capaz de levantar um cajado contra ela. Ela sentiu raiva, mas também alívio por ter dado o passo de escapar. Ela voltou a acariciar a sua barriga e sussurrou: "Agora estamos a salvo. Eu prometo que nunca mais vou te expor a essa escuridão." A noite avançou entre conversas longas com Pedro. Eles falaram da infância, da força de sua mãe, das vezes em que juntos haviam superado adversidades. Isabel ouvia com atenção, sentindo que aquelas histórias teciam uma ponte entre seu passado e o futuro que ela queria construir para seu filho. Pedro insistiu que o importante não era o que ela havia perdido, mas o que ela ainda podia salvar: sua dignidade, sua liberdade e a família que sempre estaria ao seu lado. Antes de dormir, Pedro a olhou com seriedade. "Amanhã será um dia longo. Você deve estar pronta para contar tudo com clareza. Mas lembre-se, você não é a culpada. Você é a vítima, e a sua força será a sua maior defesa."
Isabel o ouviu com lágrimas contidas. Ela se deitou na cama de hóspedes e fechou os olhos. A dor ainda estava lá, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha na escuridão. Do outro lado do corredor, seu irmão velava por ela. Aquela certeza foi suficiente para conciliar um sono inquieto, mas cheio de determinação. O amanhecer seguinte chegaria com novos desafios, mas Isabel já não temia enfrentá-los. Ela havia rompido o silêncio. Ela havia compartilhado a verdade com alguém que a amava de verdade. E agora, com Pedro ao seu lado, ela sabia que a luta por sua dignidade apenas começava. O amanhecer no Rio de Janeiro trouxe um ar de nervosismo para a casa de Pedro. Isabel mal havia dormido, mas a determinação de dar o próximo passo a mantinha de pé. Ela havia passado a noite repassando mentalmente cada detalhe do ocorrido com Diogo, disposta a contá-lo com precisão diante de quem fosse necessário. Pedro, sempre protetor, já havia entrado em contato com um advogado de confiança, um homem sério e experiente chamado Ricardo Oliveira, que concordou em recebê-los naquele mesmo dia em seu escritório. A ideia de falar com alguém de fora a assustava, mas também a aliviava. Era hora de deixar um registro, de trazer à luz o que havia permanecido nas sombras. Ao chegar ao escritório, Isabel sentiu o peso de cada degrau. Ricardo os recebeu com cordialidade, embora logo notou a tensão em seus rostos. Pedro tomou a palavra primeiro e explicou brevemente a situação. Depois, Isabel relatou detalhadamente como havia sido sua vida nas últimas semanas. Os olhares cúmplices entre Diogo e Camila, os comentários frios, a falta de apoio e, finalmente, o ataque com o cajado. Enquanto falava, sua voz se quebrava em certos momentos, mas ela não parou. Ricardo ouvia com atenção, fazendo anotações, assentindo de vez em quando. Quando Isabel terminou, houve um silêncio profundo. O advogado respirou fundo e falou com firmeza. Você tem um caso claro de violência e maus tratos. O que seu marido fez não pode ficar impune. Você precisa de proteção legal imediata. Isabel baixou o olhar, com lágrimas contidas. Ela não se via como alguém forte, mas ouvir que ela tinha o direito de se defender lhe deu um alívio. Ricardo explicou os passos legais: denunciar formalmente a agressão, solicitar medidas de proteção e preparar provas que demonstrassem tanto a violência quanto a infidelidade pública. Pedro interveio com dureza, dizendo que já estava farto dos abusos de Diogo e que estava disposto a declarar o que fosse necessário. Isabel, com voz trêmula, confessou que o que mais temia era que Diogo usasse seu poder econômico para silenciá-la. Ricardo a olhou nos olhos e a assegurou de que ela não estaria sozinha, que a justiça ainda tinha caminhos para protegê-la. Após a reunião, Isabel saiu com a sensação de ter dado um passo gigantesco. Ela caminhou ao lado de Pedro pela rua, com o coração batendo forte, mas mais leve. Ela se sentia acompanhada e compreendida. No entanto, ela também sabia que sua decisão teria consequências. Diogo não ficaria de braços cruzados. Pedro sabia disso e, por isso, insistiu que ela deveria permanecer sob seus cuidados. Isabel assentiu, acariciou a sua barriga e pensou no bebê como uma fonte de valor. Não se tratava apenas dela. Cada passo que ela dava era também por aquela vida que crescia dentro dela. Naquela mesma tarde, Pedro recebeu uma ligação inesperada. Era um sócio de negócios que lhe contou que Diogo havia aparecido em público com Camila em um evento em Belo Horizonte sem esconder a relação. A notícia já circulava em alguns círculos sociais e todos comentavam a desvergonha do empresário. Isabel ouviu a conversa
e sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Não havia dúvida. Diogo não apenas a havia traído em particular. Agora, ele também a humilhava publicamente. Pedro desligou com o rosto endurecido. Aquele homem cruzou todas as linhas. Agora a verdade vai prevalecer. Eu te prometo. Isabel, embora ferida, sentiu que cada nova humilhação era mais uma prova para sustentar a sua denúncia. À noite, enquanto jantavam juntos, Pedro voltou a lembrá-la da importância de se manter firme. Ele disse que ela não podia fraquejar, que sua dignidade e a de seu filho estavam em jogo. Isabel o ouviu com um brilho de determinação nos olhos. Ela havia passado de ser uma mulher quebrada para uma mulher que começava a se levantar. Ela se lembrou do medo da noite anterior, da dor em seu braço, e comparou aquela imagem com a força que agora sentia ao estar ao lado de seu irmão. Era como se ela tivesse renascido em questão de horas. Antes de dormir, Isabel recebeu uma mensagem em seu celular. Era de Diogo. Suas palavras eram frias e calculadas. Eu sei onde você está. Não pense que você poderá escapar de mim. O coração de Isabel deu um pulo, mas em vez de paralisar, ela imediatamente procurou Pedro. Ela lhe mostrou a mensagem. E ele, com raiva, prometeu que no dia seguinte a apresentariam como prova para o advogado. Isso já não é apenas uma traição. É uma ameaça direta, e ele vai pagar por isso. Isabel abraçou o seu irmão e deixou que as lágrimas fluíssem, não de medo, mas de libertação. Ela sabia que a luta apenas começava, mas pela primeira vez ela se sentia pronta para enfrentá-la. Naquela noite, Isabel rezou em silêncio antes de dormir. Ela não pediu que tudo voltasse a ser como antes, porque ela compreendia que aquele passado já estava perdido. Ela pediu, em vez disso, força para resistir, clareza para tomar as decisões corretas e proteção para seu filho. Com o coração ainda ferido, mas mais forte do que nunca, ela fechou os olhos, sabendo que o amanhecer seguinte marcaria um novo capítulo. Ela já não era a mulher submissa ao silêncio. Agora, ela era uma mãe disposta a tudo por seu filho e uma irmã que havia encontrado em sua família a força para lutar. Enquanto ela pegava no sono, Isabel compreendeu que a verdadeira batalha ainda não havia chegado, mas estava decidida a travá-la, mesmo que isso significasse enfrentar Diogo cara a cara e suportar suas ameaças, porque no fundo ela sabia que já havia cruzado um ponto sem retorno. A manhã seguinte amanheceu cinzenta no Rio de Janeiro, como se o céu se alinhasse com a tensão que Isabel carregava no peito. Pedro a acompanhou ao escritório de Ricardo Oliveira, decidido a não a deixar sozinha nem por um instante. Isabel havia dormido pouco, mas a determinação de proteger seu filho lhe dava forças. Enquanto caminhavam pela rua, ela repassava mentalmente os golpes, as palavras dolorosas e a mensagem ameaçadora que Diogo lhe havia enviado. Tudo era doloroso, mas ao mesmo tempo se transformava em combustível para não desistir. Ricardo os recebeu com seriedade. Hoje vamos apresentar a denúncia, ele disse sem rodeios. Isabel se sentou na frente dele, respirou fundo e começou a relatar o ocorrido com detalhes. Ela explicou a cena na feira, os olhares com Camila, as discussões crescentes, a violência no salão e a paulada que ainda doía em seu braço. Depois, ela mostrou a mensagem que Diogo lhe havia enviado na noite anterior. Ricardo anotou tudo, revisou a evidência e assegurou que era suficiente para abrir um processo. Nós teremos que nos mover rápido, porque Diogo vai tentar usar sua influência. Mas quanto mais claros nós formos, mais difícil será para ele manipular a situação. Com o apoio de Pedro, Isabel se dirigiu em seguida à delegacia. Lá, ela entregou a denúncia oficial. O trâmite foi frio, mas cada palavra que Isabel pronunciava era como arrancar um peso de suas costas.
Ela repetiu na frente do oficial o mesmo que já havia contado ao advogado. Desta vez, embora a voz lhe tremesse, ela não desviou o olhar. Ela estava decidida a não se calar mais. Pedro se manteve ao seu lado, a apoiando com um olhar firme. Ao sair, Isabel sentiu que algo havia mudado. O medo ainda estava lá, mas agora compartilhava o espaço com uma sensação de dignidade recuperada. Naquela mesma tarde, Ricardo os chamou novamente. Ele tinha notícias inquietantes. Diogo já havia ficado sabendo da denúncia, explicou. E como esperávamos, ele está tentando mover contatos para te desacreditar. Ele está dizendo que você inventa histórias por ciúmes e que o seu irmão te manipula. Ele até tenta usar Camila como testemunha a seu favor. Isabel apertou as mãos com força. Ela sabia que Diogo não pararia. Pedro bateu na mesa com raiva, prometendo que não permitiria que a difamassem. Ricardo lhes pediu calma e estratégia. O tribunal não julgará rumores, julgará provas, e as provas nós temos. Naquela noite, na casa de Pedro, o ambiente estava tenso. Isabel mal provou a comida. Sua mente repassava a imagem de Diogo levantando o cajado, o sorriso frio após o golpe, e agora, a tentativa dele de se apresentar como vítima. Ela se sentiu vulnerável, mas também mais convencida de que não podia dar um passo para trás. Enquanto acariciava a sua barriga, ela pensou que seu filho merecia uma mãe forte, uma mãe capaz de enfrentar o monstro em que seu pai havia se tornado. No meio daquele silêncio, Pedro a lembrou de algo importante. Não se esqueça de que você não está sozinha. Eu estarei em cada audiência, e nossos pais também te apoiarão se for necessário. O sangue é mais forte que o medo. Isabel o olhou com gratidão. Ela sentia que a família era a única luz naquele túnel escuro. Ela prometeu não decepcionar essa confiança. O dia seguinte trouxe a primeira surpresa. Um jornalista local ligou para o celular de Pedro, perguntando por Isabel. Alguém havia vazado a denúncia. A notícia já corria em certos círculos, misturada com rumores sobre Diogo e Camila. Isabel sentiu um arrepio ao imaginar sua vida exposta na mídia. Ricardo, ao saber, os tranquilizou. Isso pode jogar a nosso favor. A opinião pública às vezes protege mais do que a lei. Não se envergonhe, Isabel. A verdade é a sua melhor defesa. Ela compreendeu que o escândalo era inevitável. Pela primeira vez, ela decidiu não se esconder. Naquela tarde, enquanto descansava na sala de Pedro, ela recebeu outra ameaça de Diogo em seu celular. Se você não retirar a denúncia, você vai se arrepender. Isabel não desmoronou. Ela caminhou com passo firme em direção ao seu irmão e lhe mostrou a mensagem. Pedro, furioso, quis responder imediatamente, mas Isabel o impediu. Não, que fique registrado. Cada palavra que ele disser será mais uma prova contra ele. Pedro a olhou surpreso. Isabel já não era a mulher temerosa que chegou à sua porta. Era uma mulher que havia aprendido a transformar a dor em coragem. Ricardo, ao ver a mensagem, decidiu incluí-la no arquivo de provas. Isso demonstra claramente a tentativa dele de intimidação. Nenhum juiz poderá ignorar isso. Isabel assentiu. Por dentro, ela sentia medo. Sim, mas ao mesmo tempo, uma força que nunca antes havia sentido. Ela havia descoberto que a verdadeira valentia não era não temer, mas agir apesar do medo. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Isabel se olhou no espelho. Ela viu as marcas ainda visíveis em seu braço, mas também viu em seus olhos um fogo diferente. Ela se lembrou de cada humilhação, de cada lágrima, e compreendeu que aquelas lembranças já não a prendiam, mas a empurravam para a frente. Ela acariciou a sua barriga e falou em voz baixa. Filho meu, o pior já passou. O que virá será difícil, mas não estaremos sozinhos.
Seu tio, sua família e eu vamos lutar por você. Eu nunca vou deixar que a escuridão de seu pai te alcance." Quando ela se deitou na cama, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o sono vinha com uma paz relativa. O processo apenas começava. As batalhas legais seriam duras, as ameaças de Diogo continuariam, mas Isabel já havia dado os passos mais importantes: denunciar, enfrentar e não ceder ao medo. Total no silêncio da noite carioca, ela compreendeu que a guerra não seria rápida, mas também soube que já havia tomado a decisão de vencê-la, custe o que custar. O amanhecer daquele dia trouxe consigo um silêncio estranho, carregado de presságios. Isabel acordou no apartamento de Pedro com o coração acelerado. Ela havia dormido apenas algumas horas e, no entanto, sabia que teria que reunir toda a força possível. Aquele dia seria a primeira audiência preliminar para revisar a sua denúncia. Ricardo Oliveira já havia avisado que Diogo tentaria a desacreditá-la com todos os recursos ao seu alcance. Isabel se vestiu com simplicidade, acariciou a sua barriga e repetiu em voz baixa que não estava sozinha. Pedro, sempre firme, a acompanhou até a porta. Antes de saírem, ele lhe disse: "Aconteça o que acontecer, lembre-se de que a verdade é o seu escudo." O Tribunal do Rio de Janeiro estava cheio de murmúrios quando Isabel chegou. Alguns jornalistas haviam comparecido, atraídos pelos rumores que circulavam sobre Diogo e Camila. As câmeras procuravam captar qualquer gesto da mulher que havia ousado denunciar um empresário influente. Isabel sentiu os olhares se fixarem nela, mas ela respirou fundo e manteve a cabeça erguida. Ao seu lado, Pedro caminhava como um guardião, com o olhar fixo para a frente. Ricardo a recebeu na entrada, revisou rapidamente os documentos e sussurrou para que ela falasse com clareza, sem medo, porque cada palavra contava. A sala estava fria. Diogo já estava lá, sentado ao lado de seu advogado. Ele se vestia com elegância, mas em seus olhos havia uma mistura de raiva e cálculo. Quando ele viu Isabel entrar, ele esboçou um sorriso irônico, como se já tivesse vencido a batalha. Camila, para surpresa de todos, estava sentada atrás, com um gesto de falsa serenidade. Isabel engoliu em seco, mas não baixou o olhar. Ela se sentou na frente do juiz, consciente de que aquele momento marcaria um antes e um depois. O juiz pediu ordem e começou a sessão. O advogado de Diogo falou primeiro, com tom seguro. Ele pintou Isabel como uma mulher ciumenta, influenciada por seu irmão Pedro, e afirmou que a denúncia não era mais do que uma tentativa de prejudicar a reputação de um homem de sucesso. Ele apresentou Camila como testemunha, insinuando que ela havia sido assediada pela hostilidade de Isabel. Cada palavra era uma facada, mas Isabel se manteve imóvel. Por dentro, ela ardia. Por fora, ela projetava dignidade. Pedro cerrou os punhos, se contendo para não interromper. Quando chegou a sua vez, Isabel respirou fundo e se levantou. Sua voz tremeu no início, mas logo encontrou firmeza. Ela relatou os fatos com detalhes, as discussões, os olhares na feira, o jantar interrompido por Camila, os insultos, a paulada no braço e a mensagem de ameaça que ela ainda guardava em seu celular. Ela falou sem floreios, sem gritos, com a serenidade de quem já não tem nada a esconder. O juiz ouviu com atenção, e alguns presentes se mexeram desconfortavelmente diante da crueza do relato. Isabel pegou o seu celular, mostrou a mensagem de Diogo e a entregou como prova. O silêncio na sala foi absoluto. Camila foi chamada para depor. Com um sorriso fingido, ela tentou sustentar a versão de Diogo. Ela disse que tudo era um mal-entendido, que ela era apenas uma amiga e que Isabel havia reagido com insegurança.
Mas, em um descuido, ao responder a uma pergunta do juiz, ela deixou transparecer que havia estado em contato frequente com Diogo em horários incomuns. O advogado de Isabel aproveitou a contradição e apontou que aquele detalhe confirmava a relação extraconjugal. O rosto de Camila perdeu a cor e o burburinho da sala aumentou. Diogo, em um arrebato, se levantou e gritou que tudo era uma farsa, que Isabel o estava destruindo por vingança. O juiz bateu na mesa exigindo silêncio. Isabel, com lágrimas contidas, o olhou diretamente e respondeu com calma: "Não é vingança, é dignidade, e é a vida de meu filho que eu estou protegendo." Suas palavras ressoaram na sala com uma força que nenhuma alegação poderia igualar. Por um instante, até os jornalistas pararam de escrever. A audiência terminou com a decisão do juiz de manter a investigação aberta e ordenar medidas cautelares para proteger Isabel. Diogo não poderia se aproximar dela até nova ordem. Foi um golpe duro para ele. Enquanto ele saía da sala, a raiva se refletia em cada gesto. Camila o seguia de perto, mas até ela parecia menos segura do que no início. Isabel, por outro lado, saiu apoiada por Pedro e Ricardo, com o coração batendo forte, mas com uma nova sensação de alívio. Ela havia falado, havia sido ouvida, e pela primeira vez, a justiça parecia se inclinar a seu favor. De volta ao apartamento, Pedro não parou de a parabenizar por sua coragem. Ricardo insistiu que aquilo era apenas o início e que eles deveriam se preparar para novas batalhas legais. Isabel, exausta, se deixou cair no sofá, mas apesar do cansaço, uma faísca de esperança brilhava em seus olhos. Ela havia enfrentado o homem que a maltratou, o havia desmascarado na frente de todos e havia sobrevivido. Naquela noite, Isabel se deitou na cama e acariciou a sua barriga com ternura. Ela se lembrou das palavras que pronunciou na frente do juiz. "É a vida de meu filho que eu estou protegendo." Naquele momento, ela compreendeu que não estava apenas lutando contra Diogo. Ela estava construindo um futuro diferente, um futuro onde a violência não teria lugar. Ela fechou os olhos com lágrimas de gratidão e cansaço, sabendo que ainda havia muito a percorrer, mas convencida de que já não havia como voltar atrás. A batalha havia começado, e ela não pensava em desistir jamais. Amanhã, depois da audiência, Isabel se levantou com o corpo cansado, mas com uma determinação renovada. O eco de suas palavras na frente do juiz ainda ressoava em sua mente. Ela sabia que havia dado um passo importante, mas também intuía que Diogo não aceitaria a derrota com facilidade. Enquanto ela tomava café da manhã com Pedro, ela recebeu uma ligação de Ricardo Oliveira. O advogado lhe explicou que Diogo havia movido influências em Belo Horizonte para espalhar a ideia de que Isabel estava doente, que sofria de episódios de instabilidade emocional e que a denúncia era fruto de sua histeria. Isabel cerrou os lábios com raiva. Ele não apenas a havia agredido. Agora, ele tentava destruir a sua credibilidade na frente do mundo. Pedro bateu na mesa com o punho. Aquele homem não se cansa de se afundar mais. Isabel, nós não vamos deixar que ele manche o seu nome. Ela respirou fundo e assentiu. Ela sabia que era o momento de mostrar mais força do que nunca. Ricardo lhes propôs dar uma entrevista controlada a um meio de comunicação sério, para expor a verdade e neutralizar a campanha de Diogo. A ideia assustava Isabel. Ela não queria que sua vida privada se tornasse um espetáculo, mas entendeu que se calar era deixar o controle da narrativa para Diogo. Depois de pensar, ela aceitou. Na tarde seguinte, uma jornalista experiente se reuniu com Isabel e Pedro no apartamento. A conversa foi íntima. Isabel relatou com serenidade o ocorrido. A humilhação em público, a paulada,
as ameaças em mensagens de texto. Ela não usou gritos nem drama. Ela falou como uma mãe que apenas procurava proteger seu filho. Pedro interveio para confirmar cada detalhe e atestar a integridade de sua irmã. A jornalista, comovida, prometeu publicar a história com rigor. Quando ela foi embora, Isabel sentiu medo, mas também alívio. Ela havia colocado a verdade nas mãos de alguém que podia divulgá-la. No dia seguinte, o artigo foi publicado. As manchetes destacavam a coragem de Isabel e a denúncia contra Diogo. A matéria incluía trechos das mensagens ameaçadoras e o depoimento de Pedro. Belo Horizonte inteira começou a murmurar. Nos cafés, nos mercados e nas praças, as pessoas comentavam a notícia. Muitos expressavam indignação. Outros, ainda incrédulos, não podiam acreditar que um homem tão publicamente respeitado fosse capaz de tamanha violência. A opinião se dividia, mas o que Isabel havia temido aconteceu. Ninguém mais podia fingir que não sabia o que estava acontecendo. Diogo reagiu com fúria. Naquela mesma tarde, ele enviou seu advogado para exigir que Isabel retirasse suas declarações. Ele também apareceu em uma rádio local dizendo que sua esposa estava sendo manipulada por Pedro e que ele era a verdadeira vítima. Isabel ouviu as gravações com uma mistura de raiva e tristeza, mas em vez de se quebrar, sua determinação se endureceu. Não há mais volta, Pedro lhe disse. Nós vamos enfrentar cada mentira que ele disser. Eu não vou permitir que ele roube a verdade de seu filho. Naquela noite, no apartamento, Isabel recebeu a visita inesperada de seus pais. Eles vieram preocupados, pois já o bairro inteiro comentava o escândalo. Sua mãe a abraçou com ternura, chorando ao vê-la tão magra e tensa. Seu pai, um homem de poucas palavras, a olhou com gravidade e disse: Filha, você está fazendo a coisa certa. A vergonha não é sua, é dele. Isabel desabou em lágrimas ao ouvir aquela frase. Ela havia temido por dias que sua família a julgasse, mas em vez disso, ela a encontrou ao seu lado, lhe dando forças. Aquela união lhe devolveu a confiança perdida. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Diogo enviou pessoas para a vigiarem, tentando a intimidar. Isabel notou isso na rua, nos olhares estranhos, nos passos que ela sentia atrás dela quando saía para comprar algo. Pedro reagiu imediatamente, denunciando esses segmentos à polícia. Ricardo coletou cada prova para reforçar a denúncia. Isabel vivia com medo, mas também com a certeza de que cada passo de Diogo o afundava mais. Ele mesmo está mostrando quem ele é, Pedro lhe repetia. A tensão chegou a um ponto crítico quando Diogo apareceu sem aviso na porta do tribunal, no mesmo dia em que Isabel deveria apresentar novas provas. Ele tentou se aproximar, gritando que queria falar com ela. Os agentes de segurança o detiveram, lembrando-o da ordem de restrição. Isabel o viu de longe, com os olhos esbugalhados e a voz carregada de raiva. Por um instante, ela sentiu que suas pernas fraquejavam, mas Pedro segurou seu braço e ela recuperou o equilíbrio. Em vez de fugir, ela caminhou com a cabeça erguida em direção à entrada, demonstrando que não ia ceder ao medo. Lá dentro, ela entregou mais provas. As mensagens ameaçadoras recentes, as contradições nas declarações de Camila e um relatório médico que confirmava o hematoma em seu braço. O juiz recebeu tudo com seriedade. Isabel saiu da sala exausta, mas certa de que seu caso ganhava solidez. Pedro sorriu com orgulho. Hoje você mostrou que não é apenas uma vítima. Você é uma lutadora. Isabel o abraçou, com lágrimas contidas. Naquela noite, já em casa, Isabel refletiu sobre o caminho percorrido. Ela havia passado do silêncio e da dor para levantar a voz e sustentar o olhar
daqueles que duvidavam. Ainda havia muito a enfrentar, mas agora ela já não era a mulher quebrada que temia falar. Ela era uma mãe e uma irmã que havia encontrado, na verdade, e em sua família, a arma mais poderosa. Enquanto acariciava a sua barriga, ela prometeu a seu filho que cada lágrima derramada se transformaria em força e que juntos eles chegariam ao final daquela tempestade com a cabeça erguida. O amanhecer daquele dia trouxe um ar carregado de tensão, como se o Rio de Janeiro em si soubesse o que estava para acontecer. Isabel se levantou cedo, com o estômago embrulhado pela ansiedade. Aquela jornada celebraria a audiência-chave, na qual novas provas e testemunhas seriam apresentadas, e onde o juiz poderia decidir medidas definitivas contra Diogo. Pedro a esperava na cozinha com um café e um olhar firme. Hoje você não está sozinha. Aconteça o que acontecer, eu estarei com você, ele disse. Isabel assentiu em silêncio, acariciando a sua barriga, como se buscasse a força na vida que carregava dentro dela. No escritório de Ricardo Oliveira, o advogado repassou os últimos detalhes. Eles haviam conseguido que uma vizinha declarasse, pois naquela noite ela havia ouvido gritos e batidas no apartamento de Diogo e Isabel. Também seria apresentado um relatório psicológico que desmentia as acusações de instabilidade que Diogo havia espalhado em Belo Horizonte. Isabel ouvia atentamente, tentando gravar cada palavra para não se deixar levar pelo medo. Pedro não parava de a observar, certificando-se de que ela não hesitaria. Ricardo concluiu com uma frase que lhes devolveu a esperança. Hoje nós podemos mudar o rumo de tudo isso. O tribunal estava lotado. Jornalistas curiosos e conhecidos da família haviam se reunido. Isabel sentiu que os olhares pesavam sobre sua pele, mas se manteve ereta. Diogo já estava lá, sentado com uma expressão de soberba, cercado por advogados e com Camila por perto, embora desta vez muito mais nervosa. A tensão podia ser cortada no ar. Quando Isabel se sentou, ele lhe lançou um olhar carregado de ódio. Ela sustentou aquele olhar, lembrando de tudo o que havia vivido, e decidiu nunca mais baixar os olhos. A sessão começou com a declaração da vizinha. A mulher relatou que havia ouvido Isabel gritar e chorar, e depois um golpe seco. Ela reconheceu a voz de Diogo insultando e ameaçando. Seu testemunho foi firme e claro. O advogado de Diogo tentou a desqualificar, dizendo que ela era uma vizinha intrometida, mas a mulher respondeu com serenidade, expondo a agressividade de sua estratégia. Isabel sentiu uma mistura de gratidão e alívio ao vê-la resistir. Pedro, da primeira fila, respirou mais tranquilo. Depois foi a vez do relatório psicológico. O especialista explicou que Isabel não apresentava traços de instabilidade emocional, mas sim sintomas de ansiedade derivados da violência sofrida. Suas palavras desmontaram a narrativa que Diogo havia tentado impor em Belo Horizonte. Diogo perdeu a compostura, murmurando com raiva para seu advogado, o que chamou a atenção do juiz. Isabel, por dentro, sentiu que aos poucos a balança se equilibrava. O momento mais tenso chegou quando Camila foi chamada novamente para depor. No início, ela manteve a sua versão de apoio a Diogo, mas diante das perguntas incisivas de Ricardo, ela começou a se contradizer. Ela se confundiu em datas, em horários e terminou admitindo que havia mantido contato constante com Diogo, mesmo durante a noite do incidente. O juiz a olhou com severidade e alguns presentes começaram a murmurar. Camila, visivelmente nervosa, baixou a voz e evitou o olhar de todos. Diogo, furioso, bateu na mesa e foi repreendido imediatamente. Isabel foi chamada para dar suas últimas palavras. Ela se levantou devagar, com o coração batendo forte. Sua voz, embora carregada de emoção, saiu clara.
Eu não estou aqui por vingança. Eu estou aqui porque eu quero viver em paz, porque eu quero que meu filho nasça em um mundo onde ele não tenha que temer o seu próprio pai. Eu não peço compaixão. Eu peço justiça. Suas palavras encheram a sala de um silêncio reverente. Muitos dos presentes baixaram o olhar, comovidos com a honestidade de sua declaração. Pedro, com os olhos brilhando, se sentiu orgulhoso de sua irmã, como nunca antes. O juiz, após ouvir todas as provas e depoimentos, anunciou que ditaria medidas mais rigorosas contra Diogo. A ordem de restrição foi ratificada e, além disso, um processo criminal formal por violência de gênero seria aberto. Diogo reagiu de forma violenta, gritando que tudo era uma conspiração, que Isabel e Pedro o haviam destruído com mentiras. Os guardas o obrigaram a sair da sala enquanto ele proferia insultos. A cena foi caótica, mas aos olhos de todos ficou claro quem havia perdido o controle. Isabel, ao sair do tribunal, foi cercada por jornalistas. Desta vez, ela não baixou a cabeça. Com voz firme, ela declarou: "Hoje eu não falo apenas por mim, eu falo por todas as mulheres que têm medo. É possível sair do silêncio. É possível encontrar força na família." Pedro a pegou pelo braço e a guiou em direção ao carro enquanto Ricardo respondia às perguntas legais. Isabel sentia o coração leve, embora soubesse que o pior ainda não havia terminado. A batalha judicial continuaria, mas naquele dia ela havia conquistado uma parte fundamental: o respeito por si mesma e a credibilidade pública. Já no apartamento, Isabel se deixou cair no sofá. Pedro a abraçou e lhe disse que estava orgulhoso. Ricardo assegurou que o caso agora tinha bases sólidas e que as chances de vitória final eram grandes. Isabel sorriu fracamente, exausta, mas esperançosa. Ela acariciou a sua barriga e sussurrou em voz baixa: "Filho meu, a cada dia estamos mais perto da liberdade." Naquela noite, ela dormiu profundamente, com a certeza de que o caminho ainda era longo, mas de que já havia cruzado o ponto de não retorno. Ela nunca mais seria a mesma mulher calada e temerosa. Agora, ela era alguém que havia aprendido a lutar por si mesma e por quem ela amava. O amanhecer do último dia do processo chegou com um ar pesado, mas Isabel o recebeu com serenidade. Ela havia passado noites sem dormir. Ela havia enfrentado humilhações, ameaças e campanhas de difamação, mas agora estava a um passo de fechar um ciclo doloroso. Pedro a acompanhou para tomar café da manhã, a olhando com orgulho. "Hoje você escreve o seu futuro", ele disse. Isabel assentiu e acariciou a sua barriga. Ela sentia que não falava apenas por ela, mas também pela vida que ela carregava dentro dela. Ricardo chegou pouco depois, com uma pasta cheia de documentos. "Tudo está pronto", ele assegurou, embora em seus olhos também houvesse tensão. O tribunal estava mais cheio do que nunca. Vizinhos, jornalistas e curiosos lotavam a sala. O ambiente era elétrico. Diogo apareceu com a cabeça erguida, mas sua expressão denotava um orgulho ferido. Camila não o acompanhava. Após as contradições do capítulo anterior, ela havia desaparecido da cena, deixando Diogo cada vez mais isolado. Isabel, ao vê-lo entrar, não sentiu medo. Ela o olhou com calma, sabendo que ele já não tinha poder sobre ela. Pedro, ao seu lado, se inclinou e sussurrou: "Ele já perdeu, embora ainda não saiba." A audiência começou com a revisão das provas finais. Ricardo apresentou novamente as mensagens ameaçadoras, os relatórios médicos e psicológicos e as declarações de testemunhas. Tudo se encaixava como um quebra-cabeça que revelava a verdadeira face de Diogo. O advogado dele, cada vez mais nervoso, tentou se opor, mas suas palavras não tinham força.
O juiz ouvia com atenção, anotando cada detalhe. Isabel, sentada, sentia que cada prova era um tijolo no muro que a separava de seu agressor. O momento mais esperado chegou quando o juiz pediu para Diogo falar. Diogo se levantou com o rosto distorcido. No início, ele tentou se mostrar sereno, dizendo que tudo era uma conspiração de Isabel e Pedro para destruir sua reputação. Mas logo sua voz subiu de tom. Ele começou a gritar que Isabel era uma mentirosa, que ela era louca, que seu filho nem sequer era dele. A sala inteira prendeu a respiração. Isabel se manteve firme, embora aquelas palavras a atravessassem o peito como facas. Pedro se levantou imediatamente, disposto a defendê-la, mas o juiz exigiu silêncio. O que Diogo não entendeu é que seu próprio arrebato o estava condenando. O juiz, com voz severa, o interrompeu. Senhor Diogo, este tribunal não tolerará mais insultos. As provas são claras. A violência exercida contra Isabel fica demonstrada. A sala explodiu em murmúrios. Diogo tentou interromper, mas os guardas o detiveram. Isabel sentiu uma onda de alívio. Finalmente, alguém com autoridade colocava um limite. O juiz continuou. Fica ditada a ordem de restrição definitiva e um processo criminal com acusações de violência de gênero e ameaças é aberto. Isabel fechou os olhos por um instante. Ela havia sonhado tantas vezes em ouvir aquelas palavras que agora elas pareciam quase irreais. Pedro pegou a sua mão com força. Ricardo sorriu discretamente, sabendo que eles haviam alcançado um ponto sem retorno. Diogo, fora de si, foi escoltado para fora da sala, enquanto proferia insultos e promessas de vingança. Aquela imagem, longe de a aterrorizar, confirmou para Isabel que a decisão do juiz havia sido justa. Quando eles saíram do tribunal, uma multidão os esperava. Os jornalistas cercaram Isabel, lançando perguntas. Ela, com voz firme, declarou: Hoje não é apenas minha vitória, é a vitória de todas as mulheres que sofrem em silêncio. Eu quero que elas saibam que elas não estão sozinhas, que é possível denunciar, que é possível encontrar apoio e que a família, o amor verdadeiro, sempre será mais forte do que a violência. Suas palavras foram captadas por câmeras e microfones e logo se espalhariam por todo o Brasil. Pedro, orgulhoso, acrescentou que a união familiar havia sido fundamental para resistir. Os dias seguintes foram estranhos. Isabel retornou a Belo Horizonte, mas já não como a mulher temerosa que havia saído correndo, e sim como alguém que havia enfrentado seus demônios. As pessoas a olhavam com respeito. Alguns se aproximavam para a parabenizar, outros para lhe pedir conselhos. Ela respondia com humildade, consciente de que sua história podia inspirar outras pessoas. Pedro a acompanhava em cada passo, e seus pais, embora discretos, lhe ofereciam todo o seu apoio. Em uma tarde, enquanto caminhava pela Praça da Liberdade, Isabel parou para observar as crianças que corriam entre os pombos. Ela acariciou a sua barriga e sorriu. Ela sabia que o futuro não seria fácil, que Diogo ainda tentaria procurar brechas legais para atacá-la. Mas ela também sabia que já não estava sozinha. Ela havia recuperado a sua voz, sua dignidade e, acima de tudo, a certeza de que podia construir uma vida diferente. Naquele momento, ela compreendeu que o verdadeiro triunfo não era a derrota de Diogo, mas o renascimento de sua própria força. O último encontro com Ricardo e Pedro no café de sempre fechou um ciclo. O advogado lhes assegurou que o processo criminal continuaria, mas que as medidas de proteção eram sólidas. Pedro levantou a sua xícara e brindou, pelo fim de uma fase escura e pelo início de uma nova vida. Isabel sorriu com lágrimas nos olhos. Ela se permitiu sonhar em voz alta.
Eu quero que meu filho cresça em um lar cheio de amor, não de medo, e eu sei que com vocês ao meu lado, isso será possível. Naquela noite, ao voltar para casa, Isabel se olhou no espelho. Ela já não via a mulher ferida, mas sim alguém que havia sobrevivido e que havia transformado a dor em força. Ela abraçou Pedro e lhe agradeceu por não soltar sua mão em momento algum. Depois, ao se deitar, ela sussurrou uma promessa a seu filho. Eu nunca vou permitir que a escuridão nos toque de novo. Esta é a nossa nova vida. E com essa certeza, ela fechou os olhos, deixando para trás o passado, para se abrir para um futuro onde o amor e a família seriam a verdadeira vitória. Nos últimos instantes da história, quando a sala do tribunal ficou em silêncio e o eco das decisões do juiz ainda pairava no ar, não foram as palavras duras de Diogo nem os rumores da imprensa. O que permaneceu na memória daqueles que haviam acompanhado o caminho de Isabel foi a calma com que ela saiu do prédio, de braços dados com seu irmão. Aquela imagem simples de uma mulher que havia encontrado sua voz depois de tanta dor se tornou a verdadeira vitória. Os rostos daqueles que a observaram compreenderam que não havia sido apenas um julgamento, mas uma jornada de transformação onde a vergonha se tornou dignidade e o medo se tornou força. O ensinamento mais profundo que esta história deixa não é unicamente a coragem de uma mulher que enfrentou a violência, mas a certeza de que a família pode ser esse refúgio capaz de nos sustentar, mesmo nas tempestades mais escuras. Isabel não teria sido capaz de dar cada passo sem a mão firme de Pedro, nem sem o olhar silencioso de seus pais, que finalmente a lembraram de que o sangue compartilhado pesa mais do que as palavras dolorosas de um homem cego pelo poder. É nessa união familiar que se encontra a chave do renascimento. Não basta sobreviver. É necessário se reconstruir com amor e com a vontade de não repetir os erros do passado, porque cada um, em algum momento da vida, pode falhar ou ser ferido, mas sempre fica aberta a possibilidade de corrigir o rumo e oferecer aos que amamos um lar diferente. O tempo, que nunca para, acaba por mostrar que a verdadeira força não está em gritar mais alto, nem em acumular mais riqueza, mas em aprender a pedir perdão, dar a mão e em escolher um novo caminho. É a lição silenciosa desta jornada. Assim como o sino de uma igreja que marca as horas sem precisar de alardes, o amor constante e a lealdade sincera iluminam com paciência os dias mais cinzentos e nos guiam para uma paz duradoura. A redenção e o poder da família não são escritos com grandes gestos, mas com a constância daqueles que não se afastam nos momentos difíceis. Talvez agora, ao ouvir esta história, cada um possa olhar ao seu redor e reconhecer em um abraço, em um gesto simples ou em uma palavra amável, esse mesmo poder de curar que sustentou Isabel. Talvez seja um bom momento para parar por um instante e se lembrar de que o calor da família e dos afetos verdadeiros sempre está mais perto do que imaginamos. E se esta história tocou o coração de quem a ouve, que ela seja compartilhada como se compartilha um pedaço de pão na mesa, ou uma lembrança em uma tarde de verão, para que outros também encontrem nela a certeza de que, mesmo depois da noite mais longa, o amanhecer sempre chega. Qual foi a parte da história que mais te surpreendeu? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de superação e justiça.